aula de hoje, a gente vai conversar e vai entender realmente como você precisa se relacionar com as indústrias e os distribuidores do mercado local ou nacional para que o seu varejo entenda qual é, quais são as principais informações que você precisa ter para você melhor se relacionar com essas indústrias e distribuidores. Então, o tema da aula é como negociar com distribuidores e indústrias para aumentar a sua margem de lucro. Pensa comigo, como você aumenta a sua margem de lucro pessoal? Como você, primeiro, entende que tudo é em relação a você? Por quê? Se você não compra aquilo que você quer vender, então eu entendo que a sua venda não tem a compra. E é o que mais acontece dentro do seu varejo hoje. Qual é a finalidade do conteúdo do Hierarquia Comercial? É em te mostrar que tudo na sua vida tem hierarquia. Na sua família, na sua empresa, nas instituições de todo o país, em todo lugar tem. Porém, o único lugar que não tem é numa cadeia comercial sobre um produto acabado. Qual é essa cadeia comercial? Matéria-prima, indústria, distribuidores, vendedores ou representantes comerciais, comércio, consumidor final e mercado governamental. Sempre deixo claro, o mercado governamental é o maior consumidor da sua cidade e do seu estado. Então, por isso a intenção de colocar ele como maior consumidor. E assim, para que você, como CPF, como empresa, ajude a entender o que mais acontece dentro do seu bairro, dentro do seu município e dentro do seu estado. Então, o que um distribuidor e uma indústria considera antes de oferecer melhores condições? Vamos lá, novamente. Eu entendo que a indústria ela faz a criação de produto. Ela é a criadora. Se a indústria é o criador, vamos criar um storytelling aqui? Quem é o seu criador? O Velho Testamento diz que uma pessoa, nos primeiros capítulos, ela vivia 900 anos, em média. Ou o mundo foi criado em 7 dias ou 7.000 anos. É o que se deixa entender. Então, quando você entende que Gênesis fala que você é imagem e semelhança do Criador, Jesus Cristo ainda não tinha nascido. Você é imagem e semelhança de Deus. Eu estou falando da sua empresa. Porque você é uma empresa que precisa ser administrada. Você é a tríade. Você é espírito, alma e corpo. Entendendo aquilo que você mais constrói na sua vida, que é a administração das suas máquinas, a sua alma, que é a sua mente, se ela administra muito mais o seu corpo, você vai ser uma pessoa que muito mais vai vender do que comprar. Então, se a sua alma hoje produz muito mais para o seu espírito, então você é uma pessoa que muito mais vai comprar, porque você entende o que o Criador está te pedindo. Então, o que acontece na maioria dos varejos hoje? Quando ele começa a ganhar dinheiro e cresce, ele fica e vira comprador de preço. Ele só entende que o preço é que vai fazer ele ganhar dinheiro. E ele deixa de se conectar com o seu Criador. E aí, o parar de pensar só em você, o ficar pensando só em você, faz com que você se afaste dos 2 primeiros mandamentos. Amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao próximo como a ti mesmo.
Por que esse storytelling agora, Jorge, no varejo? Porque a cadeia comercial não existe hierarquia. E daqui 10 anos ou menos, você vai entender por que você vai estar assistindo essa aula. Você vai entender por que essa aula existe. Essa aula existe porque é um chamado. E esse chamado que queima no meu coração faz com que eu largue tudo para trás para transmitir para você aquilo que é mais importante na sua vida, que é o seu ser. E não é o seu ter. Por isso que a primícia de uma abertura de uma empresa, a primícia da sua liderança como empresário, é você entender quem você é. E quando você faz isso, você começa a se conectar com os seus principais criadores. E aí, criamos o storytelling da cadeia comercial, de que você vai trazer a indústria para dentro do seu negócio, para você não comprar de quem não paga imposto, para você não comprar produtos de terceiros com procedência duvidosa, para você entender que tudo é sobre o criador. Na sua empresa é a indústria e em você é Deus. Então, como você vai entender que quanto mais você personaliza o seu negócio, entendendo que você precisa construir marcas. O varejo do futuro é um varejo personalizado, com poucas indústrias. Se você não entende isso, você vai se distanciar daquilo que mais o mercado busca, que é o quê? Preço. E hoje, o preço, você não consegue competir com a internet. Você não consegue competir com os maiores incentivos fiscais do país, dentro do varejo que é igual a você. Como é que você compete com uma desigualdade dessa? Como é que você compete, supermercadista, ou material de construção, com grandes operadores do país que não pagam o mesmo imposto que você paga? Tem como. Por quê? Porque a indústria é a criadora. Ela decide o que ela faz com o produto dela. Então, pessoal, logo, quando a gente entende que quando as nossas empresas estão comprando mais preço e não estão olhando para a cadeia comercial, pouco a gente está se importando com a distribuição de renda. Mas, George, quem faz distribuição de renda é o governo. Não. Quem faz distribuição de renda é você. Você tem o maior poderio de capital do seu bairro. Você tem o maior poderio de capital do seu município. E a união dos empresários de pequeno e médio varejo são 80% dos empregos do seu bairro, do seu município, do seu estado e do seu país. Por isso, o que mais importa você entender não é sobre a arrecadação de impostos, que muitas das vezes há milhares de formas de não pagar. É sobre a circulação de lucro que você desenvolve. Tudo que eu mais escutei em Alphaville foi entender que eu sou as 5 pessoas, a média das 5 pessoas que eu vivo. Então eu posso transportar para você, pequeno e médio empresário, que você é a média das 5 empresas que estão à sua volta. Que você, empresário, é a média dos 5 vizinhos que você tem. Então, entender como negociar com os distribuidores e com a indústria é você entender primeiro quem você é e com quem você está conectado. Porque se você não estiver conectado, você vai estar só buscando preço. E eu conheço centenas de varejistas que não visitam as indústrias, que não ajoelham próximo dela para pedir uma bênção. Jorge, você está ficando louco, Jorge? Tô, porque eles são os criadores. Eles estão desenvolvendo a evolução industrial sobre um produto acabado para alimentar a população ou não. Olha o contraponto que eu vou te colocar agora. Quantas empresas ou indústrias que você compra preço estão diminuindo as embalagens, estão diminuindo a qualidade do produto
Vou dar um storytelling rápido para vocês. Eu ia comprar na minha distribuidora, no Mato Grosso do Sul, uma marca de chocolate. E essa marca de chocolate pedia que as caixas, o chocolate, fossem distribuídos em caixas térmicas. Aí eu falei assim, mas olha, como que os chocolates que são vendidos nacional são transportados em caminhões? Jorge, esses chocolates que estão no mercado, eles já nem é chocolate mais. É mais cera do que chocolate, porque temperatura. O chocolate puro in natura não aguenta temperatura. Ele tem que andar sob refrigerada. Não refrigerada, refrigerada. Então, quando você entende que o seu comprar preço vai fazer com que as maiores indústrias diminuam a qualidade do produto para você mesmo consumir. Por que as empresas regionais de chocolate cresceram? Porque essas sim estão vendendo o puro cacau. Mas essas que sobem nacionalmente já começa a misturar, já começa a botar açúcar, já começa a colocar outras coisas. Entende que o seu negócio precisa se conectar melhor com as indústrias e precisa entender o que realmente a indústria que quer te vender, o que ela está fazendo no mercado. Mas, Jorge, como é que eu vou saber isso se eu nunca visitei a indústria? Através do seu representante, através do seu vendedor que está do seu lado. Pensa só comigo. Um distribuidor especializado para você se conectar com ele, ele geralmente não tem um representante comercial, ele tem um vendedor CLT. Mas todos esses vendedores são treinados pela indústria. E você, varejista, não tem tempo para captar as informações que ele tem para te passar. Porque atende na cotação, atende na mesa redonda, atende comprando preço. Eu não quero saber. Eu quero saber que eu estou vendendo, não quero saber o que eu estou comprando. Faz isso com o Criador na sua vida. Se afasta dele. Entenda como vai funcionar a sua vida. Quantos milionários e bilionários vocês conhecem que não são felizes, que destroem as suas famílias? Esse storytelling é para impactar o seu coração. É para impactar e chamar você para responsabilidade. E chamar você para assumir tudo aquilo que acontece com o nosso governo no país. Por que tudo isso que está acontecendo conosco em relação às pessoas de mau caráter administrando? O que a gente vai fazer? Vai ficar reclamando ou vai criar solução? Eu estou aqui para te vender uma solução. Eu estou aqui para te ensinar que você precisa ter a visão do Criador. Sabe o que você precisa fazer? Ler a Bíblia da indústria. Como é que você vai ler a Bíblia da indústria? O dia que você automatizar o seu negócio. Aí você vai entender que você pode transcrever a Bíblia da indústria no sistema do seu varejo. Olha que loucura eu estou falando. Eu tenho certeza que você nunca escutou isso. Por que você nunca escutou isso? Porque isso é uma mensagem do cara lá de cima. Eu estou aqui porque eu aprendi a conectar o meu espírito com o Espírito Santo, com o Criador, que me faz essa conexão o tempo todo. Agora, se vocês acreditam ou não, cada um tem a sua opinião. O que eu estou aqui era para te abrir os olhos e para te mostrar que se você não reorganizar a sua compra e que se você não entender que o verdadeiro distribuidor de renda não é o governo, é você, você vai fechar seu negócio. Porque o seu negócio, o seu varejo, não está vendendo um propósito. E ele precisa comover o seu bairro. Ele precisa chamar a população para a população parar de comprar preço e distribuir renda local. Assim caminhava Jesus Cristo quando 4, 5 mil pessoas ele palestrava e os discípulos multiplicavam a sua palavra entre si, entre a multidão, como ele multiplicou pães e peixes. E aquelas pessoas 2, 3, 4 dias sentadas ali, escutando a pregação dele. Será que com a automação e com a revolução industrial isso vai acontecer?
Depende de você. Depende de você minimizar o impacto de toda essa revolução que a gente vai viver. Então, por isso que a aula hoje sobre a sua conexão com o distribuidor especializado, que é o cara mais próximo da indústria, que é o cara que mais tem mix da indústria, e a própria indústria, é o maior objetivo do seu negócio hoje. Você entender que se você construir esse relacionamento e você conseguir construir contratos, assim como você, quando adquire um sacerdócio, constrói um contrato com o Criador, aonde você vai abdicar das coisas terrenas, de muitas coisas terrenas. E você está pronto para abdicar isso da sua empresa? Então, primeiro abdique de você. E seja um sacerdote também, para você transportar aquilo para o seu bairro, para o seu município. Ou você faz, ou você fecha. Não tem muita conversa. Nós estamos sendo administrados por um governo que quer fechar a sua empresa. Você já atrasou um imposto federal? Você já viu que para pagar um imposto federal atrasado custa mais de 10% ao mês? Essa aula é para que você toque o seu coração e aprofunde, literalmente, naquilo que mais importa na sua vida, que é o ser seu, da sua família, da sua empresa e da população como um todo. Muito obrigado.